Capítulo 31. Visão fechada. Lin Chuhan estava exausta após trabalhar duro o dia inteiro. Havia sinais de exaustão em seu rosto requintado. Sua testa estava coberta de suor e seu cabelo estava um pouco bagunçado por causa disso. Mas isso não conseguia esconder sua beleza. Lin Chuhan trabalhava meio período em uma loja de chá de bolhas. De fato, era a loja de chá com leite chamada ER Jian. Sem dúvida, sua presença adicionava um toque de cor à loja. O chefe da loja de chá de bolhas sentiu que sua decisão no passado foi brilhante. Sempre que Lin Chuhan estava presente, os negócios em sua loja eram melhores do que o normal. Infelizmente, Lin Chuhan só podia trabalhar nos fins de semana. Que pena! O chefe era casado e tinha uma esposa feroz em casa, então ele não tinha outros pensamentos sobre Lin Chuhan. No entanto, os dois funcionários da loja estavam babando por aquela linda garota. Eles lhe davam café da manhã ou a convidavam para almoçar. Eles eram extremamente atenciosos com ela. O chefe via tudo e queria dizer uma coisa ou duas. No entanto, não era apropriado que ele interferisse na vida privada de seus funcionários. Ele só podia estabelecer uma regra para impedi-los de namorar durante o horário de trabalho. A regra surtiu efeito. Mas, uma vez que o trabalho terminava, o chefe não conseguia mais os controlar. Naquele momento, os funcionários estavam todos arrumando suas coisas e se preparando para sair do trabalho. Naquele momento, um jovem alto, corpulento e de aparência modesta se aproximou e sorriu para Lin Chuhan. Chuhan, já está tardiamente. Deixe-me levá-lo de volta mais tarde. O outro jovem estava com uma aparência limpa e fresca, com uma permanente de papel alumínio. Ao perceber que estava um passo mais lento, ficou ansioso e disse: Chuhan, sua casa fica no caminho da minha. Por que não o mando para casa? Uma jovem o provocou de lado. Sério? A caminho, fica a aproximadamente 10 quilômetros da casa de Chuhan. Pelo menos a minha casa é mais perto da dela do que a de Qian Weibo. Uma delas mora no oeste e a outra no leste. Elas ficam a pelo menos 20 quilômetros de distância, respondeu o homem com permanente de papel alumínio. O homem altivo, Qian Weibo, franziu a testa. Então, sorriu e disse: normalmente, eu me exercito à noite. Se eu mando Chuhan para casa e volto mais tarde, a quantidade de exercício é perfeita para o dia. MPB, sua desculpa é realmente pomposa. O outro jovem zombou. Tudo bem, parem de brigar. Não preciso que vocês me mandem de volta. Eu posso ir para casa sozinha, disse Lin Chuhan friamente. Como sempre, ela os rejeitou categoricamente. Os dois jovens se sentiam impotentes. Eram rejeitados o tempo todo. Na verdade, eles nem sabiam onde Lin Chuhan morava. Lin Chuhan só havia dito o Distrito Geral. Afinal, uma jovem precisava se proteger do lado de fora. Ela não devia revelar seu endereço a outros homens casualmente. Os dois jovens ainda queriam tentar a sorte, mas uma voz foi ouvida naquele momento. Linda! Moça, posso tomar uma xícara de chá de bolhas? Lin Chuhan achou o tom frívolo e arrogante muito familiar. Desculpe, estamos fechados. Assim que Qian Weibo terminou de falar, Lin Chuhan se virou e viu a pessoa que havia entrado. Ela ficou surpresa ao perguntar: por que você está aqui? Olha o que você está dizendo? Por que eu não posso estar aqui? Wang Teng sorriu e respondeu. Qian Weibo e o jovem com permanente de papel alumínio sentiram uma forte sensação de perigo ao ouvir a interação familiar dessas duas pessoas. Além disso, esse homem era um pouco bonito. Só um pouco. Qian Weibo perguntou. Chuhan, quem é? Chuhan? MPB. Wang Teng semicerrou os olhos e lançou-lhe um olhar significativo. Ele é meu companheiro de mesa, respondeu Lin Chuhan. Companheiro de mesa. Os olhares de Qian Weibo e do jovem com permanente de papel alumínio congelaram. Então, eles se entreolharam. Eles perceberam pelo olhar um do outro que este era um oponente forte que exigia que eles se dessem as mãos. Já que ele é o companheiro de mesa do pequeno Lin, vamos fazer uma última xícara de chá de bolhas para ele, disse o chefe com a cabeça para Wang Teng. Qian Weibo perguntou. Então, colega, o que você quer beber? Você tem Xiang Pião? Wang Teng perguntou. Qian Weibo, o que você quer dizer com Xiang Pião? Esta é uma loja de chá de bolhas, não um supermercado.
Se você quiser beber Xiang Pião, vá ao supermercado comprar uma xícara e prepare você mesmo em casa. Qian Weibo gritou em seu coração. O chefe da loja de chá de bolhas e os outros funcionários também ficaram sem palavras. Eles não sabiam o que dizer. Por outro lado, Lin Chuhan já havia começado a se mover. Ela fez a receita mais fácil, chá com leite e pérolas negras. Ela preparou a maior xícara para Wang Teng e terminou rapidamente. Então, ela a colocou na frente dele. 12 megabytes. Tão caro. Wang Teng não se importava com o tipo de chá de bolhas. Reclamou por um momento e pegou o celular para pagar a bebida. Lin Chuhan ignorou Wang Teng. Após arrumar as coisas, despediu-se do chefe e saiu da barraca de chá de bolhas. Empurrou uma scooter rosa para fora do estacionamento ao lado. Em seguida, colocou um capacete redondo da Melo Kits e estava prestes a subir na scooter. Chuhan, espere por mim. Qian Weibo e o homem com permanente de papel alumínio empacotaram suas coisas às pressas e correram atrás dela. Cada um empurrava uma scooter. A aparição de Wang Teng lhes dera uma sensação de urgência. Naquela noite, quer Lin Chuhan os rejeitasse ou não, planejavam mandá-la para casa de qualquer maneira. Lin Chuhan franziu a testa, infeliz, ao ver os dois importunando-a como se fossem curativos chineses. Senhorita monitora, deixe-me mandá-la para casa. Wang Teng se aproximou carregando seu chá com leite. Não precisa, disse Lin Chuhan friamente. Somos colegas de classe. Não precisa ser educado comigo. Wang Teng agarrou a pequena scooter de Lin Chuhan e a carregou com uma das mãos. Meu Deus, que força! As expressões dos dois jovens mudaram para pior. Quando Wang Teng caminhou até o carro esportivo estacionado na beira da estrada, seus olhos se arregalaram ainda mais. Bip! O porta-malas do carro se abriu e Wang Teng colocou a scooter dentro do carro. No entanto, a tampa não fechou direito. A scooter rosa estava meio exposta no ar. Era ofuscante aos olhos. Ovo! Incrível! Isso é realmente incrível! Enfiar uma scooter em um carro esportivo. Nunca vi nada parecido. Essa série de ações surpreendeu o chefe da loja de chá de bolhas e os outros funcionários. Essa é a distância entre nós? Qian Weibo e o outro jovem começaram a questionar suas vidas. Wang Teng abriu a porta do carro e incitou Lin Chuhan, que ficou paralisado. Vamos! O que vocês estão esperando? Lin Chuhan estalou os lábios e bateu o pé. No final, ela ainda estava sentada no carro. Bang! Quase dava para ouvir vidros se estilhaçando. Seus corações doíam. Os dois jovens agarraram o peito. Wang Teng ajudou a fechar a porta do carro. Quando estava prestes a entrar no carro, lembrou-se de algo e caminhou em direção a Qian Weibo e ao outro jovem. Senhores, vocês estão muito perto do meu monitor? Perguntou ele sorrindo. Os dois queriam acenar com a cabeça. Wang Teng colocou as mãos nos ombros deles e exerceu alguma força. No momento seguinte, sentiu uma dor excruciante. Já que vocês não a conhecem, lembrem-se de chamá-la pelo nome completo da próxima vez. Eu, Wang Teng, sou realmente tacanho. Wang Teng bufou e soltou a mão. Os rostos de Qian Weibo e do outro jovem estavam vermelhos de tanto prender a respiração. Dortiu eles sentiam como se seus ossos estivessem sendo esmagados. A força desse cara era impressionante. Será que ele estava praticando artes marciais? Além disso, ele dirigia um carro esportivo. Isso significava que ele era rico. Eles não podiam provocá-lo. Não podiam. Arrepios tio os dois assentiram apressadamente. Lin Chuhan? Quem era ela? Ela era muito bonita? O que isso tinha a ver com eles? Nada mais importava. Em vez disso, o mais importante agora era mandar esse demônio embora. Wang Teng dirigiu seu carro e avançou noite adentro com seu motor barulhento. Qian Weibo e o jovem com permanente de papel alumínio olhavam atordoados para as luzes traseiras do carro esportivo. Assim como para a pequena scooter exposta do lado de fora. Eles sentiram uma sensação de humilhação sem precedentes. Capítulo 32. Contando seus ganhos. Pare o carro. Lin Chuhan gritou de repente depois que o carro saiu da rua. Wang Teng, no entanto, não obedeceu. Ele se virou e perguntou: Onde você mora? Eu quero sair do carro. Não preciso que você me mande de volta.
Posso ir para casa sozinha, respondeu Lin Chuhan. Isso não é bom. Você está me chutando para o meio-fio depois que eu já não sou mais útil. Wang Teng sorriu. O que você quer dizer com chutar você para o meio-fio depois que você já não é mais útil? Lin Chuhan se sentiu um pouco culpada. Eu ajudei você a se livrar daqueles dois caras problemáticos de uma vez por todas. No entanto, você está me chutando para longe agora. Isso não é me chutar para o meio-fio depois que eu já não sou mais útil? Wang Teng perguntou de volta. Eu quero sair do carro. Lin Chuhan não conseguiu vencer o Wang Teng na fala, então ela desafivela o cinto de segurança e disse com firmeza. Se você não me disser onde mora, eu vou dirigir até minha casa. Wang Teng sorriu calmamente. Lin Chuhan. No final, ela perdeu. Ela perdeu para a falta de vergonha de Wang Teng. Wang Teng a mandou para casa. Lin Chuhan morava em um bairro baixo. Era difícil imaginar que tal lugar existisse na cidade de Dongai. Em frente a eles havia um beco escuro. Quando chegaram lá, Lin Chuhan se recusou a deixar Wang Teng mandá-la para mais longe. Além disso, o carro não podia entrar, então Wang Teng teve que desistir. Ele pegou a scooter de Lin Chuhan e pendurou o chá com leite na alça. Tudo bem, você pode voltar sozinha, disse Wang Teng. Seu chá com leite. Lin Chuhan franziu a testa. Não vou conseguir dormir se tomar chá com leite à noite, respondeu Wang Teng. Então você quer que eu tenha problemas para dormir em vez disso? Lin Chuhan ficou sem palavras. Hahaha, você só consegue pensar em mim se tiver problemas para dormir. Wang Teng riu. Saia tio. Lin Chuhan saiu correndo em sua pequena scooter para o beco escuro. Este beco era longo e escuro. Mesmo com a luz da scooter acesa, ela só conseguia ver uma pequena distância à sua frente. Lin Chuhan dirigiu com cuidado. De repente, uma luz branca acendeu atrás dela. Ela se virou e percebeu que Wang Teng havia virado o carro. Ele ligou os faróis do carro e iluminou todo o beco para ela. Este sujeito. Lin Chuhan ficou comovida. Mas ela balançou a cabeça apressadamente para se livrar da sensação e seguiu em frente com sua pequena scooter. Wang Teng só saiu quando não conseguia mais ver a figura de Lin Chuhan. Quando chegou em casa, já eram 23 horas. Wang Teng não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele queria correr para casa mais cedo, mas ainda estava atrasado até agora. Mulheres. Elas eram problemáticas. A casa estava silenciosa. Wang Teng fechou a porta e subiu as escadas. Parecia que Li Xiumei tinha ido para a cama. Wang Teng não fez nenhum som. Ele levou seus pertences de volta para o quarto e levou algumas roupas para o banheiro. Depois do banho, secou o cabelo. Em seguida, trancou a porta e esfregou as mãos, ansioso. Sentou-se de pernas cruzadas no chão e tirou tudo para separá-los. Uma barra de aço, um isqueiro Zippo, meio maço de cigarros e 2 celulares. Eram todos itens comuns. Se houvesse uma chance, ele desejava ser capaz de decodificar as senhas dos 2 celulares. Devia haver alguma informação de que precisava nos 2 celulares, incluindo as identidades dos 2 guerreiros marciais mortos. Havia também um par de luvas de boxe e uma espada de batalha. Eram todas armas rúnicas. As runas gravadas nas luvas de boxe e na espada de batalha pareciam misteriosas e extraordinárias. Wang Teng pesquisou online com base em sua aparência. As luvas de boxe bruno escuras eram uma arma de elemento gelo de alta classe de uma estrela da série Sombra Escura. O preço de varejo do par era de cerca de 2 milhões. Quanto à espada de batalha com runas vermelhas flamejantes, era uma arma de elite de uma estrela da série Chamas Flamejantes. Seu preço de mercado era de 3,5 milhões. Esse preço, Wang Teng só pôde suspirar e exclamar que guerreiros marciais eram todos pessoas ricas. Felizmente, ele era um rico de segunda geração, então já tinha visto esse tipo de preço antes. Ele não faria alarde por alguns milhões. No entanto, isso o poupou do trabalho de comprar e vender armas. Essas 2 armas eram suficientes para ele usar. Finalmente, o ovo. Wang Teng tirou o ovo da sacola e observou-o cuidadosamente sob a luz. Pela superfície, ele realmente não conseguia dizer de qual animal era aquele ovo.
Este ovo deve ser a razão pela qual aqueles dois guerreiros marciais estavam lutando tão brutalmente. Se for esse o caso, este ovo deve ser especial. Ele olhou para diferentes tipos de ovos online e os comparou com o que tinha em mãos. Passou mais meia hora analisando. No final, chegou a uma conclusão surpreendente. Este é o ovo de um pássaro. É isso mesmo, deve ser. Wong Teng assentiu para si e colocou o ovo de volta no saco. Cobriu-o com feno e fechou o saco. Em seguida, escondeu-o em um canto debaixo da cama. Não importa o que seja, vamos ficar com ele primeiro. Vou pensar em uma maneira de chocá-lo após confirmar sua identidade. Wong Teng então desviou o olhar para o painel de atributos. Iluminação, 83 Espírito, 12,1 Talento, Talento de Fogo em estágio iniciante, 10.300 avos, Talento de Gelo em estágio iniciante, 12.300 avos. Força, 600 avos Fogo, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela, 100 Gelo, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela, Escritura, Escritura da Chama Vermelha, Fundação 100 avos, Escritura do Gelo Profundo, Fundação 100 avos. Técnicas de batalha. Técnicas básicas de batalha, domínio em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, perícia com armas, pequena conquista, perícia com espada Kirin de fogo, fundação 10 avos, punho de gelo fantasma, fundação 8 avos. Conhecimento, assuntos básicos, nota máxima, poder de batalha geral, 135 olhando para as fileiras e fileiras de atributos em seu quadro, Wong Teng de repente sentiu uma sensação de satisfação. Guerreiro marcial. Ele finalmente se tornou um guerreiro marcial. Em comparação com outras pessoas, o tempo que ele levou da prática de artes marciais até o momento, o tempo que ele passou como guerreiro marcial foi muito curto. Mas as experiências pelas quais passou não foram nada decepcionantes. Ele até passou por uma situação de vida ou morte recentemente, buscando fortuna em perigo. Valeu a pena. Então, Wong Teng comparou as diferenças de antes e depois em seu painel de atributos. Quando estava no Monte Aoyan, não teve tempo para refletir sobre isso. Agora, após observar seu painel de atributos, percebeu que as diferenças eram enormes. Primeiramente, espírito era uma nova linha. Não era difícil entender o que era com base na própria palavra. Espírito representava a consciência de uma pessoa. Era uma maneira profunda de dizer isso. Ele pode ter obtido o atributo espírito do guerreiro marcial do elemento fogo morto, então esse atributo foi ativado. Ele continuou olhando para baixo. O atributo físico havia desaparecido, substituído por talento. Wong Teng sabia o que era talento. Depois que o físico de um guerreiro marcial atingisse um certo padrão, ele passaria por um teste usando um dispositivo especial para determinar a direção de seu talento. Isso lhe permitiria escolher as escrituras de habilidade da força e as técnicas de batalha que poderia cultivar. Este era a maior diferença entre discípulos marciais e guerreiros marciais. Wong Teng pensou cuidadosamente e ficou pasmo. Falando nisso, eu adquiri o talento do elemento fogo e gelo porque peguei as bolhas de atributo. Isso significa que eu não tenho nenhum talento pessoal? Ele pesquisou na internet antes e sabia que a maioria das pessoas tinha talentos. Uma vez que seu físico atingisse um certo nível, elas seriam capazes de praticar as escrituras de habilidades da força. Mas havia uma pequena porcentagem de pessoas que não tinham nenhum talento. Ser muito talentoso e não ter talento eram dois extremos. Ambos eram raros. Ele não esperava ser um deles. Tenho sorte de ter meu sistema. Wong Teng se sentia afortunado. Ele não tinha medo de ter um talento inferior, mas sim de não ter talento algum. Isso eliminaria todas as possibilidades em sua vida. Imagine só, você praticou arduamente por tantos anos e estava a apenas um passo de alcançar seu objetivo. De repente, lhe disseram que você não tinha talento. Quão assustador seria esse estímulo? Pessoas com uma mentalidade fraca poderiam entrar em colapso após o revés. Wong Teng balançou a cabeça. O próximo atributo era a força. Isso representava o nível do guerreiro marcial. Wong Teng era agora um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. No entanto, ele tinha dois elementos da força em seu corpo. Baseando-se apenas em números, ele era mais poderoso do que guerreiros marciais com apenas um elemento da força.
Ele pesquisou na internet e descobriu que guerreiros marciais de um único elemento eram os mais comuns. Guerreiros marciais de múltiplos elementos da força eram extremamente raros. Ocasionalmente, era possível ver alguns guerreiros marciais com 2 elementos da força, mas guerreiros marciais com 3 elementos da força eram raramente vistos. Quanto a guerreiros marciais com 4 elementos da força, 5 elementos da força e até mesmo 6 elementos da força, eles ainda não haviam aparecido. Escritura de habilidade e batalhas técnicas não mudaram muito. Apenas 2 escrituras de perícia da força e técnicas de batalha da força foram adicionadas. Por fim, havia o poder de batalha. Poder de batalha era provavelmente o cálculo geral de todos os atributos, incluindo físico, força, velocidade, força, técnicas de batalha e o resto. Este era um bom atributo. Ele demonstrava sua habilidade geral em uma única figura. Após examinar tudo, Wang Teng bocejou. A exaustão percorreu seu corpo e ele fechou os olhos. Lentamente, ele mergulhou na terra dos sonhos. Capítulo 33. Taobao Custom-Made segunda-feira. O primeiro dia após se tornar um guerreiro marcial. Quando Wang Teng acordou, ainda estava atordoado. Após algum tempo, os eventos da noite anterior passaram pela sua mente. Então, agora sou um guerreiro marcial. Wang Teng cerrou o punho. Percebendo a força oculta em seu corpo, ele finalmente sentiu uma sensação de realidade. Guerreiros marciais absorviam a força em seus corpos e a usavam para se cultivar. Isso permitia que seus ossos, músculos e outras partes do corpo passassem por transformações. Não se comparava de forma alguma a discípulos marciais. Mas, nesta era das artes marciais, tornar-se um guerreiro marcial era apenas o começo. Wang Teng levantou-se da cama e desceu para tomar café da manhã. Mãe, o papai ainda não voltou? Wang Teng enfiou um ovo na boca à mesa de jantar enquanto perguntava a Li Xiumei, curioso. Ele disse que houve alguns problemas em um projeto, então ele vai se atrasar por alguns dias, respondeu Li Xiumei enquanto comia seu mingau de ninho de pássaro. Wang Teng assentiu. Como se tratava da empresa, ele não investigou mais. Após terminar o café da manhã, Wang Teng dirigiu até a escola secundária Dongai número 1. O vestibular estava cada vez mais próximo. O clima na escola ficava cada vez mais nervoso com o passar dos dias. Os alunos estudavam arduamente para um futuro promissor. Todos diziam que o vestibular era o ponto de virada na vida. Muitas pessoas zombavam dessa observação. E daí se você entrasse em uma boa universidade após estudar tanto? Você não continuaria trabalhando após se formar? Você não continuaria ganhando um salário miserável de 3 a 6 mil? Você viveria frugalmente e economizaria dinheiro por 10 anos. Então, quando quisesse comprar uma casa e um carro, ainda teria que fazer um empréstimo bancário. Aqueles que ganhavam mais de 100 mil ou alguns milhões por ano eram apenas a minoria. Todos eles eram alunos estrelas das melhores universidades. Como você poderia se comparar a eles? Diga-me, como você poderia se comparar a eles? Então, o conhecimento que poderia mudar sua vida era apenas besteira? Errado. Você perceberia que, se não entrasse na universidade, sua vida seria ainda pior. Lin Chuhan chegara à escola mais cedo que Wang Teng. No passado, Wang Teng apenas a considerava uma pessoa trabalhadora. Mas agora, ele sabia que ela também trabalhava meio período ao ar livre até tarde da noite. Mesmo assim, ela ainda acordava mais cedo do que a maioria das pessoas no dia seguinte para estudar. Ela merecia ser a aluna estrela. Em sua vida passada, Wang Teng ainda era um jovem mestre arrogante e frívolo. Na sua idade, ele apenas zombava das ações de Lin Chuhan. Qual era a utilidade de estudar tanto? Depois que ela se formou, o dinheiro que ganhou em toda a sua vida não dava nem para comprar seu carro esportivo. No entanto, após vivenciar o colapso da família Wang, Wang Teng percebeu finalmente o quão inútil ele era. Sem o apoio da família Wang, ele não era nada. Ele era extremamente inútil. Assim, quando viu Lin Chuhan estudando tanto, ele apenas suspirou em seu coração. Wang Teng não a perturbou. Sentou-se, pegou o celular e entrou no Taobao. Queria ver se havia algum recipiente específico para guardar suas armas.
Com base no desempenho do sistema, Wang Teng sentia que progrediria de forma mais abrangente no futuro. O número de técnicas de combate que aprenderia só aumentaria. Ele já tinha uma espada de combate e luvas de boxe. Haveria ainda mais armas à medida que progredisse. Não era possível pendurar tudo no corpo quando saía, certo? Wang Teng percorreu o Taobao. Tudo podia ser encontrado no Taobao. O que quer que você quisesse, poderia encontrar lá. Ele digitou as palavras-chave e um monte de produtos semelhantes apareceu. No entanto, a maioria deles eram bainhas para espadas, bainhas para lâminas e suportes para varas. Não era o que Wang Teng queria. Após o término da sessão de autoestudo matinal, a primeira aula do dia começou. Mas Wang Teng ainda estava percorrendo o Taobao. Ele não pensava em ouvir o professor. Lin Chuhan não suportava sua atitude indiferente. Ela franziu a testa, mas tudo o que fez foi suspirar em seu coração. Ela não disse nada. De repente, os olhos de Wang Teng se iluminaram quando seu olhar pousou em um item. O dono da barraca. Caixão porta-armas? Ele olhou para o design. Era um caixão retangular com um estilo vintage. Wang Teng então leu a introdução. Dizia-se que este caixão porta-armas era capaz de conter 14 tipos de armas. Havia um mecanismo em cima. Assim que você o pressionava, a arma que você precisava surgia. É realmente tão incrível? Ele continuou rolando a lista. Foi então que Wang Teng percebeu que os 14 tipos de armas eram principalmente lâminas e espadas, incluindo 14 estilos e comprimentos diferentes. Ele estava preso entre o riso e as lágrimas. Devo comprar ou não? Wang Teng hesitou. Esqueça. Deixe-me perguntar ao dono da barraca e ver se posso personalizar um. O dono da loja se chamava Mestre Lu. Era uma barraca emblemática da Coroa de Ouro, e as avaliações eram todas boas. Havia itens feitos sob medida nas avaliações também. Então, Wang Teng decidiu abrir a caixa de bate-papo e perguntar ao dono da loja. Wang Teng, você está aí? O dono da barraca. Sim, estou aqui. Zhu. 3. Zhu Tio Wang Teng. Você pode personalizar caixões para porta-armas aqui? O dono da barraca. Caixão para porta-armas? Wang Teng. Você não sabe? O dono da barraca. Espere um momento. Deixe-me verificar. Wang Teng ficou um pouco sem palavras. Essa pessoa nem sabia o que estava vendendo em sua loja. Ele era confiável? Após algum tempo, a resposta da outra parte finalmente veio. O dono da barraca. Querido, você está aí? O dono da barraca. Eu verifiquei para você. Então é isso que você quis dizer com caixão para porta-armas. A pessoa anexou uma foto com a mensagem. Ela mostrava um caixão de madeira coberto de poeira no canto de um armazém. Wang Teng finalmente percebeu por quê. Essa pessoa não conseguia se lembrar desse item. Ele perguntou curiosamente: há quanto tempo você não tira esse item? O dono da barraca respondeu sem jeito: hahaha, não precisa se preocupar com os detalhes. Este caixão para armas foi criado pelo meu avô em um momento de inspiração. Ninguém quis comprá-lo por muito tempo, então ele foi guardado no depósito. Eu não esperava que alguém perguntasse sobre ele após tantos anos. Wang Teng, posso saber quantos anos de história este item tem? O dono da barraca. Não muitos. Apenas 10 anos. Ai, Wang Teng sentiu os dentes derem. Ele continuou: tudo bem. Você pode me ajudar a perguntar ao seu avô se ele pode personalizar um para mim com base nas minhas necessidades? O dono da barraca. Receio que não. Wang Teng perguntou: por que não? O dono da barraca. Eu não quero estar do mesmo lado que meu avô tão cedo. Ômega. Wang Teng se sentiu um pouco desamparado ao responder: sinto muito, Wang Teng. Esqueça então. Assim que ele estava prestes a ficar offline, a outra parte lhe enviou uma mensagem apressadamente. O dono da barraca. Espere. Ele continuou: se você estiver de acordo, pode me dizer o que pensa. Vou ver se consigo fazer algumas personalizações em cima deste caixão porta-armas. Se eu puder vender isso, tenho certeza de que meu avô ficará feliz. Wang Teng se sentiu revigorado. Oh, bem, vamos fazer um esforço de Ave Maria. Ele explicou suas ideias para a outra pessoa. A outra parte permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de responder.
Você está colecionando caixões porta-armas? Wong Teng respondeu. Pode dizer. O dono da barraca. Tudo bem, farei o meu melhor. Informarei você assim que terminar as alterações. Wong Teng. E quanto ao preço? Wong Teng percebeu que a outra parte estava com pressa para ficar offline para começar sua pesquisa sobre como modificar o caixão porta-armas sem nem mesmo falar sobre o preço. Ele começou a ter uma vaga ideia da personalidade dessa pessoa. Isso deve ser um idiota. O dono da barraca. Ah, certo. Eu esqueci disso, ele pensou por um momento antes de continuar. O dono da barraca. Já que ninguém quer isso, você pode simplesmente me dar algo em torno de 80 a 100 mil pela minha taxa de mão de obra. Wong Teng. Tudo bem, desde que eu esteja satisfeito com o produto, compro por 100 mil. Wong Teng não hesitou e concordou imediatamente. Essas armas rúnicas custam centenas de milhares e até milhões. Esta porta-armas custou apenas 100 mil. Não foi difícil aceitar o preço. Além disso, ele tinha muitos requisitos, então precisava que fosse feito sob medida. Era compreensível que o preço fosse um pouco mais alto. Capítulo 34. Ataque de um pássaro gigantesco. Após resolver o problema do caixão do porta-armas, Wong Teng pesquisou como chocar ovos online. Uma lista de informações apareceu. Havia todo tipo de resposta idiota dos internautas. Wong Teng encontrou uma que parecia mais crível: incubadoras para chocar o ovo. Antes de chocar o ovo, Wong Teng planejou fazer uma visita à loja de animais para fazer algumas perguntas. Este ovo não era comum. Wong Teng estava com medo de matá-lo acidentalmente. Seria uma pena. As vidas de 2 guerreiros marciais foram perdidas por causa deste ovo. Quando a segunda aula terminou, durante o intervalo, Wong Teng disse a Lin Chuhan: preciso ir. Tenho algo para resolver. Se os professores perguntarem, diga a eles que fui ao hospital devido a uma dor de estômago. Depois que Wong Teng terminou de falar, ele saiu correndo da sala de aula sem esperar pela resposta de Lin Chuhan. Esse sujeito está realmente matando a aula. Lin Chuhan ficou furiosa. Ela olhou para a porta, mas não conseguiu fazer nada. Wong Teng já tinha ido embora. Na entrada da escola, alguns bandidos estavam agachados e fumando na beira da estrada. Eles não pareciam ser do tipo bom. Havia pontas de cigarro por todo o chão. Quando Wong Teng saiu com seu carro, o semáforo ficou vermelho, então ele teve que parar no cruzamento e esperar. Os bandidos foram atraídos pelo carro esportivo. TSK, os alunos da escola secundária Dongai número 1 são todos tão ricos. Eles podem se dar ao luxo de dirigir um carro esportivo. Droga! Por que ele está dirigindo um carro esportivo para a escola? Que exibicionista! O bando de bandidos xingou e repreendeu Wong Teng por inveja. Um dos bandidos mais jovens viu Wong Teng no banco do motorista e de repente se lembrou de algo. Ele gritou: Irmão Ao, é aquele sujeito. Infelizmente, Wong Teng não o ouviu. O carro esportivo soltou um rugido alto e seguiu em frente. Zhao Gangbao viu o rosto no banco do motorista passando rapidamente. Ele jogou o cigarro no chão e ralhou. Porra, é mesmo aquele pirralho. Finalmente o peguei. Por que você continua aqui? Apresse-se e persiga-o. Enquanto gritava, ele correu para o carro estacionado na beira da estrada. Ele ligou o motor na velocidade da luz e correu atrás de Wong Teng. Ao mesmo tempo, ele fez uma ligação. Ring, ring, ring. Alô, irmão, encontrei o sujeito que me atropelou da última vez. Ele está indo em direção à rua Tongmin. Apresse-se e vá para lá. Não podemos vencê-lo sozinhos, gritou Zhao Gangbao para a pessoa do outro lado da linha. Tudo bem, continuem seguindo. Vou correr imediatamente. A pessoa do outro lado da linha parecia estar suspirando. Quase simultaneamente, no vasto céu a mais de 10 quilômetros de distância da cidade de Dongai. Tão alto quanto 1000 metros acima do nível do mar. Um corvo gigante inteiramente preto voou magnificamente pelo céu. Tinha mais de 20 metros de comprimento e as penas em seu corpo emitiam um brilho metálico e frio. O corvo parecia, honestamente, um avião de guerra. Seu corpo inteiro gritava perigo. Os olhos do corvo estavam vermelhos com um toque de intenção assassina neles. Seu alvo era a cidade de Dongai. Bum!
Enquanto voava, a velocidade deste corvo gigantesco de repente acelerou exponencialmente e formou uma forte explosão no ar. Ele disparou em direção à cidade de Donghae como um meteoro. Rua Tongmin, em um pet shop chamado Kitty. Depois que Wang Teng obteve algum conhecimento sobre incubação com a equipe do pet shop, ele sentiu que finalmente tinha alguma confiança. Ele agradeceu a bela, mas mais importante, entusiasmada e gentil jovem do pet shop antes de sair. Ele saiu. Zhao Gangbao apontou para Wang Teng e disse a um homem ao seu lado. De repente, scream. Um grito alto o suficiente para perfurar o céu ecoou pelo ar. A expressão do homem mudou e ele levantou a cabeça abruptamente. Ao mesmo tempo, Wang Teng também olhou para cima com uma expressão solene. Ele olhou para longe. No alto do céu, uma enorme criatura negra se aproximava rapidamente. O grito estridente de um pássaro seguiu seu voo descendente. Scream. O som explodiu no céu. Tornou-se mais alto e ainda mais ensurdecedor à medida que se aproximava. Seu poder de penetração era impressionante de se ver, quase ameaçando romper os tímpanos. Wang Teng sentiu seus tímpanos derem. Os transeuntes na rua franziram a testa e taparam os ouvidos. Craque, craque, craque. O estilhaçar de vidro ao redor era uma prova de sua nitidez. A expressão de Wang Teng mudou. A onda sonora assustadora havia criado uma onda de choque invisível. Quando se espalhou pela rua, rachaduras apareceram nas janelas e portas de vidro das lojas. Após algum tempo, o vidro não aguentou mais e se estilhaçou. Os cacos de vidro estilhaçados voaram em direção aos transeuntes ao redor da área. A jovem da loja de animais tinha acabado de mandar Wang Teng até a porta quando ela explodiu de repente. Um pedaço de vidro do tamanho da palma da mão caiu bem na sua testa. Wang Teng reagiu imediatamente e a puxou para longe. Ao mesmo tempo, ele tremeu e a energia em seu corpo explodiu. Wang Teng forçou para longe todos os cacos de vidro que voavam em sua direção. Os transeuntes nas ruas também se esquivaram em um turbilhão. Alguns foram atingidos e tiveram arranhões na pele. Alguns sofreram ferimentos mais graves. Os cacos afiados perfuraram seus corpos. Eles deitaram no chão e gemiam de dor. Outros, sortudos o suficiente para escapar da provação, correram para longe às pressas. Eles ainda podiam sentir o medo persistente em seus corações. De onde veio esse pássaro? Por que ele está na cidade? Depressa e ligue para o 120. Alguém está ferido. Que pássaro assustador. Deve ser uma fera estelar. Wang Teng olhou para cima. O pássaro estava ficando cada vez maior em sua visão. Estava se aproximando dele rapidamente de longe. Isso não está certo. Está vindo para cá. Wang Teng ficou chocado. Sua expressão ficou feia e... Ele gritou para a jovem ao seu lado. Entre na loja. Não saia. Enquanto falava, correu apressadamente para a beira da estrada e tirou a espada de batalha do porta-malas do carro. Calçou as luvas de boxe e jogou o saco contendo o ovo nos ombros. Após terminar seus preparativos, Wang Teng correu para a loja. Scream. O corvo gigante parecia ter pressentido algo. Sua velocidade acelerou mais uma vez enquanto disparava em direção a Wang Teng ainda mais rápido. Seu grito estridente ressoou no ar. O que está acontecendo? Por que este pássaro está atacando nossa cidade de Donghae? A essa altura, a multidão já havia se dispersado e fugido em todas as direções. Todos tapavam os ouvidos e gritavam de medo. O corvo gigante chegou à cidade de Donghae num piscar de olhos. Abriu as asas e cobriu todo o céu. O pássaro então agitou as asas, dando origem a ventos violentos. Ele despencou do céu. Porra, esse pássaro veio atrás de mim? Wang Teng sentiu como se nuvens negras estivessem se aproximando de sua cabeça. Quando levantou a cabeça, foi recebido por um par de olhos vermelhos sangue. Uma aura maligna sem fim surgiu em seu coração. Wang Teng ficou pasmo. Seu corpo inteiro congelou e ele não conseguia se mover. O que devo fazer? O que devo fazer? Por que tenho que lidar com todos esses problemas? Apresse-se e vá embora. Certo. Ele mordeu a ponta dos lábios até sangrar. Assim que a sensação de dor foi transmitida ao seu cérebro, Wang Teng recuperou finalmente o controle de seu corpo.
A força em seu corpo foi ativada e engoliu a espada de batalha. Que azar! Mesmo se eu morrer, vou garantir que você também fique gravemente ferido. A espada de batalha estava envolta em uma intensa luz vermelha, liberando o máximo potencial da força de fogo. As mãos de Wang Teng estavam cheias de suor enquanto ele olhava para o corvo gigante. Quando atingiu seu alcance de ataque, ele golpeou com sua espada. Besta maligna! Audacioso! Neste momento, um grito alto ecoou no ar, acompanhado por uma luz verde de lâmina. Ela se estendeu do telhado de um prédio e cortou o corvo gigante no ar. Grito! O pássaro soltou um grito de dor. Golpe! Assim que a luz da lâmina cortou o corvo gigante, sangue espirrou por toda parte, chovendo sobre os espectadores abaixo. No entanto, a luz da lâmina não desapareceu. Em vez disso, espalhou-se por todo o caminho até o horizonte, até mesmo cortando as nuvens ao meio. O enorme cadáver do pássaro caiu do céu. Tudo aconteceu em um instante. Todos ficaram atordoados. Eles olharam para o céu em transe com mentes em branco. Tão poderoso! O homem ao lado de Zhao Gangbao ficou pasmo. Ele murmurava para si. Wang Teng segurava a espada com força, e suas costas estavam encharcadas de suor frio. Ele nem teve tempo de executar seu movimento. Ele ainda não havia recuperado os sentidos. A confusão era visível em seu rosto. Capítulo 35. Essa pessoa é um guerreiro marcial. Incrível! Essa pessoa é incrível! Wang Teng respirou fundo e acalmou seu coração acelerado enquanto exclamava em seu coração. A luz da lâmina que cortava o ar havia ampliado seus horizontes. Era assim que um verdadeiro guerreiro marcial deveria ser. Um golpe de sua lâmina, e ele era capaz de destruir tudo a algumas centenas de metros de distância. Comparado a essa pessoa, Wang Teng sentiu que era tão fraco. Ele rapidamente ajustou sua expressão confusa. Estou pronto. Até minha postura está pronta. Por que você fez isso comigo? Eu me sinto tão estranho. Felizmente, a atenção de todos foi atraída pelo corvo gigante. Em estado de pânico, a multidão estava ocupada procurando um lugar para se esconder. Ninguém lhe dera atenção. Wang Teng apressadamente guardou sua espada de batalha e luvas de boxe. Ele também enfiou a bolsa contendo o ovo em seu carro. Então, fingiu que nada havia acontecido e olhou para o local onde o pássaro gigante havia se espatifado no chão. Não estava longe, a quase 10 metros dele. O enorme cadáver do pássaro jazia bem no meio da rua. Alguns carros estacionados ao longo da rua tinham sido esmagados e seus alarmes estavam tocando. Alguns postes de luz também tinham caído. Faíscas de eletricidade crepitavam e assustavam os outros que se aproximavam. Os transeuntes tinham se espalhado para longe. Mas eles não se esqueceram de pegar seus celulares para tirar fotos e compartilhá-las em seus momentos ou TikTok. Este corvo é tão grande. É assustador. Foi um guerreiro marcial que ajudou agora mesmo, certo? Deve ser. Só um guerreiro marcial pode lidar com uma fera gigante como esta. A lâmina que atingiu o céu atordoou toda a cidade de Dongai. Eu queria ser tão poderoso. Os espectadores começaram a discutir entre si. Eles sentiram admiração e inveja do guerreiro marcial que havia executado a impressionante luz da lâmina. Guerreiro marcial. Guerreiro marcial. Este era um verdadeiro guerreiro marcial. Durante esta era das artes marciais, quem não queria se tornar um guerreiro marcial? Mas de que adiantava apenas pensar nisso? Muitas pessoas ainda estavam bloqueadas por uma parede invisível. Nem sequer tinham o direito de passar pela porta. Mesmo os discípulos marciais avançados, parados na beira da porta, não eram exceções. O homem ao lado de Zhao Gangbao era um exemplo. Nesse momento, Wang Teng sentiu-se um pouco perplexo ao olhar para o cadáver do corvo gigante. Matar bestas estelares derrubaria bolhas de atributos? A resposta estava bem à sua frente. Algumas enormes bolhas transparentes flutuavam ao lado do corvo gigante. Embora outros não pudessem vê-las, para Wang Teng, elas eram excepcionalmente visíveis. Ele se espremeu apressadamente pela multidão, fingindo estar curioso sobre o pássaro. Aproximou-se das bolhas de atributos e as tocou secretamente. Ele as pegou. Velocidade asterisco 130 Força do fogo asterisco 35 Atributo em branco asterisco 60 Visão espiritual asterisco 1. Que porra! Que porra!
Que, porra, coisas importantes devem ser enfatizadas 3 vezes. Esses atributos são incríveis. Wong Teng estava nas nuvens, sentindo-se como se estivesse flutuando. 3. Que porra é essa? Não foram suficientes para expressar a excitação em seu coração naquele momento. Velocidade 130. Ganhar 130 pontos de atributo de velocidade de uma só vez era honestamente um pouco demais. Quando a força de fogo 35 penetrou em sua pele, a força de fogo em seu corpo aumentou tremendamente. Ela surgiu através de seu corpo como uma corrente. A sensação era incrível. Wong Teng continuou olhando para baixo. Atributo em branco 60. Ele ficou um pouco surpreso. Havia até atributos em branco? Qual era a utilidade deles? Ele poderia usá-los para aumentar algum de seus atributos? Wong Teng decidiu trazê-lo de volta e investigar quando estivesse livre. Após a atualização de seu sistema, muitas mudanças começaram a aparecer lentamente. Finalmente, visão espiritual. Wong Teng sentiu que algo intrigante estava acontecendo com seus olhos. Um fluxo frio e gelado fluía em seus olhos. Se ele recebesse um espelho, Wong Teng seria capaz de ver uma fina película preta cobrindo seus olhos. Era assustadoramente preto. Isso é tão interessante. Mas qual a utilidade dessa visão espiritual? Ele examinou os arredores, mas não conseguiu notar nada de especial com seus olhos. Esqueça, não é hora de chegar ao fundo disso. Como retiro essa habilidade? Quando Wong Teng pensou em reter a habilidade, a energia peculiar em seus olhos pareceu ter recebido uma convocação. Ela deslizou para o fundo de seus olhos e entrou em hibernação. Após algum tempo, um grupo de pessoas chegou ao local. A multidão se dispersou e o local foi isolado. Eles são do Departamento de Proteção da cidade. Os recém-chegados usavam uniformes pretos com um logotipo único, uma cruz de uma lâmina e uma espada. Em suas costas, havia uma imagem simples e despretensiosa de um escudo. Alguém rapidamente os reconheceu. O Departamento de Proteção da cidade. Com base no nome, podia-se dizer que este era um departamento especial criado para proteger as cidades humanas neste mundo. Neste departamento, além dos funcionários de escritório, todos os outros possuíam fortes habilidades em artes marciais. A presença desse grupo permitiu que humanos comuns vivessem pacificamente nas cidades. Muitas vezes, sem que o público soubesse, eles resolveram muitos problemas. Os membros do Departamento de Proteção da cidade carregaram o corvo gigante em um caminhão enorme e limparam as ruas. Eles souberam da situação pelos espectadores próximos. Queriam entender por que esse corvo gigante havia invadido repentinamente a cidade de Dongai. Infelizmente, ninguém conseguiu fornecer nenhuma informação relevante. Os espectadores conversavam confusos. Disseram apenas que um poderoso e misterioso guerreiro marcial agiu no final. Não houve nenhuma informação útil. No final, os membros do Departamento de Proteção da cidade foram embora, impotentes. Wong Teng ficou no meio da multidão e os observou partir. Ele estava em profunda reflexão. Aquele corvo gigante parecia estar aqui por mim. Mas por quê? Que rancores temos? Por que ele tem que viajar 1000 milhas de deserto para me matar? Como Wong Teng não conseguiu encontrar uma razão, desistiu. A bela jovem da loja de animais correu em direção a Wong Teng quando percebeu que as coisas haviam se acalmado lá fora. Do outro lado, Zhao Gangbao viu os membros do Departamento de Proteção da cidade saindo e falou com o homem ao seu lado. Irmão, o pessoal do Departamento de Proteção da cidade foi embora. Vamos pegar aquele sujeito rápido. Senão, ele vai fugir. Preciso me vingar do chute que ele me deu no passado. O sujeito se lembrou de como foi chutado para o alto no Will Rose Pub. Ele também foi enganado por esse pirralho e pegou a pessoa errada. Ele se sentiu feliz por nada. A raiva instantaneamente subiu à sua cabeça. Zhao Gangbao estava prestes a caminhar em direção a Wong Teng em sua fúria. Tapa! Inesperadamente, o homem ao lado de Zhao Gangbao lhe deu um tapa na cabeça. Pegá-lo? Pegar sua cabeça. Zhao Ganghu estava furioso enquanto gritava com seu irmão. Zhao Gangbao ficou atordoado. Ele olhou para seu irmão sem expressão enquanto murmurava. Irmão, por que você está me repreendendo? Porra, você me deixa com tanta raiva que minha mente está confusa.
Zhao Ganghu deu outro tapa na cabeça de Zhao Gangbao. Por que você está me batendo de novo? Por que você está com raiva? Zhao Gangbao ficou perplexo. Ele encolheu a cabeça e perguntou com um olhar lamentável. Estou com raiva porque você é estúpido. Você é um idiota. Você sabe quem ofendeu? Se você quer morrer, não me puxe junto. Por que você está colocando seu irmão em apuros? Quando Zhao Ganghu percebeu que seu irmão ainda não sabia do seu erro, ele ficou ainda mais furioso. Ele queria vomitar sangue. Eles tinham a mesma mãe. Por que seu irmão era tão estúpido? Por isso, ele levantou a mão, querendo dar um tapa em seu irmão novamente. Desta vez, Zhao Gangbao estava preparado. Ele se esquivou do tapa e gritou: Irmão, mesmo que eu morra, você deve me dizer o motivo. Qual é? Diga-me claramente. Ok, deixe-me dizer. Zhao Ganghu respirou fundo e continuou. Essa pessoa é um guerreiro marcial. O quê? Zhao Gangbao ficou pasmo. No entanto, não acreditava nem um pouco. Isso é impossível. Ele é tão jovem. Como ele pode ser um guerreiro marcial? Capítulo 36. Parei de ser chefe há muitos anos. Você não acredita em mim? Zhao Ganghu sorriu friamente. Que direito você tem de não acreditar em mim? Sabe o que vi há pouco? Força! Aquela era a maldita força. Quando aquele corvo gigante despencou em sua direção, ele ativou sua força. Eu vi com meus próprios olhos. Se você não acredita em mim, está dizendo que sou cego? As palavras raivosas de Zhao Ganghu ecoaram nos ouvidos de Zhao Gangbao. Ele ficou pasmo. Força! Guerreiro marcial! Aquele pirralho é realmente um guerreiro marcial. Mas, quando o encontrei pela última vez, ele não era tão poderoso. Ele era, no máximo, um discípulo marcial em estágio avançado. Como ele pode ser um guerreiro marcial? Zhao Gangbao ainda não conseguia acreditar. A única explicação é que ele estava escondendo sua habilidade. Ele não quer revelar seu verdadeiro poder. Zhao Ganghu deu um palpite. Escondeu seu verdadeiro poder. Zhao Gangbao ficou chocado. Então, perguntou curioso. Qual é o motivo dele? Isso não é algo que devamos saber. Mas pense nisso. Se você continuar provocando um guerreiro marcial, qual será a consequência? Zhao Ganghu encarou seu irmão mais novo, exasperado. Meu Deus! Zhao Gangbao ofegou de medo ao pensar nisso cuidadosamente. Irmão, eu o ofendi uma vez. Ele vai me matar? A ideia de uma certa possibilidade lhe causou arrepios. É difícil dizer, mas será um problema oculto no futuro. Que tal isso? Você me seguirá e nós iremos pedir desculpas a ele agora. Vamos ver se ele consegue te perdoar e deixar esse assunto acabar de vez, acrescentou Zhao Ganghu após ponderar por algum tempo. Zhao Gangbao hesitou. Ele não ousou encarar Wang Teng. No entanto, quando percebeu que Zhao Ganghu ia explodir novamente, cerrou os dentes e disse: Ok, eu vou me desculpar. Enquanto Zhao Gangbao e seu irmão estavam adivinhando as consequências de provocar Wang Teng, a bela moça da loja de animais chegou na frente de Wang Teng. Olá, obrigada por me ajudar. A bela moça estava um pouco tímida quando levantou a cabeça e falou com Wang Teng. De nada, não é nada. Tenho que agradecer por responder a todas as minhas perguntas. Fui a muitas lojas de animais antes de encontrar alguém que realmente entende de pássaros. Wang Teng sorriu e respondeu. Vamos trocar o WeChat. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo diretamente no futuro. A bela moça da loja de animais tomou a iniciativa. No passado, Wang Teng nunca havia recebido tal tratamento. Como esperado, um herói salvando uma beldade era a jogada definitiva para conquistar o coração de uma dama. Mas, trocar o WeChat. Eu sou alguém que adicionaria o WeChat de uma dama tão facilmente? Tudo bem, vamos fazer isso. Vou ter que incomodá-lo se tiver perguntas mais tarde. Wang Teng pegou o celular às pressas. Eles trocaram mensagens no WeChat e perguntaram os nomes um do outro. Depois, trocaram os documentos de identidade. A linda moça do pet shop se chamava Lucy Kim. Ela disse: a loja está muito movimentada hoje. Preciso voltar. Entre em contato comigo pelo WeChat se precisar de alguma coisa. Claro, Lucy Kim sorriu e acenou com a mão. Ela correu de volta para o pet shop.
Zhao Ganghu trouxe cautelosamente seu irmão mais novo imprestável quando percebeu que Wang Teng havia terminado de fisgar a moça. Senhor, por favor, espere um momento. Wang Teng se virou ao ouvir a ligação. Seus olhos pousaram primeiro em Zhao Ganghu e o acharam desconhecido. Então, olhou para Zhao Gangbao, que estava ao seu lado. É você. O sorriso cúmplice e o tom significativo fizeram o coração de Zhao Gangbao bater violentamente. O coração de Zhao Ganghu também disparou. Ele empurrou Zhao Gangbao apressadamente para a frente. Chefe! Zhao Gangbao gaguejou enquanto abria a boca. Wang Teng acendeu um cigarro e respondeu de repente: já faz muitos anos que parei de ser chefe. Que diabos ele estava dizendo? Zhao Gangbao ficou perplexo. Zhao Ganghu riu sem jeito e disse: você deve estar brincando. Eu sou Zhao Ganghu. Este é o meu irmão mais novo bastardo. Meu irmão mais novo não reconheceu quem você é no passado e o ofendeu. Eu o trouxe aqui hoje para me desculpar com você. Então, ele gritou para Zhao Gangbao: apresse-se e venha aqui para se desculpar com este senhor. Zhao Gangbao queria se curvar e se desculpar, mas Wang Teng o impediu. Espere, receio que você não tenha vindo me encontrar hoje para se desculpar especificamente, certo? Você me seguiu durante toda a viagem. Você acha que eu sou estúpido? Wang Teng zombou. A expressão de Zhao Ganghu mudou. Zhao Gangbao até estremeceu de medo. Oh meu Deus, estou exposto. Senhor Wang. Beng? Wang Teng não lhe deu chance de falar. A aura de um guerreiro marcial explodiu e se lançou sobre Zhao Ganghu e seu irmão mais novo. Naquele momento, ele estava pregando uma peça. Sabia que alguém o estava seguindo, mas não sabia a intenção da pessoa. Agora, olhando para a expressão de Zhao Ganghu, eles estavam obviamente buscando vingança. No entanto, algo aconteceu no processo e os fez mudar de ideia. Foi por isso que vieram se desculpar. Será que me viram usando a força agora mesmo? Wang Teng encarou a dupla friamente enquanto pensava. Já que eles tinham vindo pessoalmente, era uma chance para ele cuidar deles. Isso os impediria de importuná-lo continuamente no futuro. Mesmo sem medo, ainda era irritante ter algum Z acento agudo S ninguém rastejando ao seu redor o tempo todo. Por outro lado, diante da pressão exercida por um guerreiro marcial, Zhao Ganghu só conseguiu resistir com todas as suas forças. Ele ficou extremamente chocado. De fato, ele era um guerreiro marcial. O rosto de Zhao Gangbao se transformou. Pálido, ele caiu fracamente no chão. Ele não conseguia nem se levantar. A aura parecia misterioso e profundo, mas era apenas a pressão que uma pessoa poderosa podia impor a uma pessoa mais fraca. Wang Teng contra Zhao Ganghu, um guerreiro marcial contra um discípulo marcial. A diferença de habilidade era enorme. A distância entre eles era óbvia. Foi por isso que ele sentiu uma enorme pressão. Estamos dispostos a compensá-lo. A testa de Zhao Ganghu estava cheia de suor frio. Ele cerrou os dentes e abriu a boca com muito esforço. Compensar? Wang Teng puxou os cantos dos lábios. Há 5 milhões neste cartão. Esta é a nossa maneira de nos desculparmos. Zhao Ganghu tirou um cartão bancário enquanto falava. 5 milhões. A quantia não era pequena. Uma pessoa normal talvez não conseguisse economizar 1 milhão em toda a sua vida. No entanto, eram 5 milhões. No entanto, Wang Teng era um rico de segunda geração. Ele sorriu gentilmente e respondeu: eu pareço alguém que precisa de 5 milhões? O coração de Zhao Ganghu se apertou. Parecia que o assunto não seria resolvido tão facilmente. Ele se esqueceu de que a pessoa não tinha falta de dinheiro. Uma pessoa que dirige um carro esportivo teria falta de dinheiro? A boca de Zhao Ganghu estava amarga. Ele queria muito espancar Zhao Gangbao até a morte ali mesmo. Por que ele tinha que ofender aquela estrela maligna? Me dê um dia. Amanhã eu lhe darei uma resposta satisfatória. Zhao Ganghu foi decisivo. Quando soube que 5 milhões não resolveriam o problema, desistiu e fez outra promessa. Tudo bem, vou esperar suas notícias amanhã. Wang Teng assentiu. Ele não estava preocupado de que o outro grupo fugisse. Embora a cidade de Donghai não fosse pequena, também não era grande. Não era difícil encontrar alguém.
Ele o encontraria um dia, a menos que Zhao Ganghu estivesse disposto a abandonar tudo o que tinha na cidade de Donghai e fugir para outras cidades. Wang Teng acreditava que Zhao Ganghu não era tão estúpido. Ele balançou a cabeça quando viu Zhao Ganghu puxando Zhao Gangbao para longe. Este Zhao Ganghu era apenas um discípulo marcial em estágio avançado. Ele era um pouco mais velho, mas era uma figura digna de nota. No entanto, seu irmão mais novo. Ele era completamente inútil. Estes irmãos tigre e leopardo, em chinês, Hu, significa tigre e Ao, é leopardo. O irmão mais velho pode ser um tigre, mas o irmão mais novo pode não ser um leopardo. Capítulo 37. Sentiu como se tivesse perdido algumas centenas de milhões. Wang Teng saiu da rua Tongmin, onde ficava o pet shop, e foi em direção ao local que Lu Ziqin havia recomendado para comprar a incubadora. Seria ótimo se fosse uma incubadora extra grande. O ovo quase ocupava toda a mochila. Ovo? Ovo de pássaro? Wang Teng estremeceu de repente. Deu um tapa na testa. Por que ele era tão estúpido? Por que ele só ligou isso agora? A mãe corvo veio procurar seu pequeno corvo. Droga, não é de se admirar que ele tivesse rancor de mim e estivesse morrendo de vontade de me matar. Eu sequestrei seu filhote. Wang Teng ficou sem palavras. No entanto, com base na habilidade daqueles dois guerreiros marciais, como eles conseguiram roubar o ovo debaixo do nariz daquele corvo gigante e assustador? Eles provavelmente empregaram algum método especial. Eles podem ter roubado o ovo quando o corvo gigante saiu para procurar comida. Esqueça, é inútil pensar nisso agora. Wang Teng balançou a cabeça. De repente, sentiu-se muito sortudo. Tive sorte que o misterioso guerreiro marcial me ajudou. Senão, o corvo definitivamente teria me matado por vingança. Mesmo que eu não tivesse roubado o ovo, ele está em minhas mãos agora. Quem mais o corvo gigante pode procurar? Espere, quando aquele guerreiro marcial executou seu ataque de lâmina, ele deixou alguma bolha de atributo para trás? Porra, eram as bolhas de atributo de um guerreiro formidável. Wang Teng teve um gostinho de como os atributos caídos do corvo gigante eram incríveis. Se aquele guerreiro misterioso tivesse caído alguns atributos, deveria ser ainda mais gratificante. Ele girou o volante apressadamente e acelerou na direção de onde a luz da lâmina tinha vindo, com base em sua memória. Preciso chegar na hora. O carro passou rapidamente pelo trânsito, enquanto Wang Teng rezava em seu coração. Finalmente, ele parou em frente a um prédio comercial. Deveria estar aqui. Wang Teng saiu do carro às pressas. Com um bang, a porta do carro se fechou e ele saiu correndo como um raio. Senhor, posso saber quem o senhor está procurando? Tem um compromisso? No instante em que a bela moça da recepção abriu a boca e perguntou, Wang Teng já havia passado por ela. Ele parou em frente ao elevador. Senhor, esta é uma empresa privada. Estranhos não podem entrar sem motivo. Depressa e parem-no. Alguns seguranças ouviram os gritos da recepcionista e correram em direção a Wang Teng. Bip! O elevador chegou bem na hora. Pare aí mesmo! Gritaram os seguranças atrás de Wang Teng. Só um idiota pararia, no entanto. Wang Teng pulou para dentro do elevador e apertou o botão de fechar freneticamente. A porta do elevador se fechou lentamente. Os seguranças estavam um passo atrasados. Só podiam ver Wang Teng desaparecer na frente deles. Os guardas não tiveram escolha a não ser persegui-lo usando outro elevador. No entanto, essa diferença de horário foi suficiente. Wang Teng subiu ao telhado do prédio e examinou o espaçoso telhado. Ele notou uma bolha que estava prestes a desaparecer. Isso é bom. Isso é bom. Wang Teng caminhou rapidamente até lá. No entanto, quando estava prestes a pegá-la, a bolha desapareceu. Wang Teng congelou no local, com um sorriso em seu rosto. Desapareceu, e desapareceu no final. Seu coração doeu de repente. Wang Teng apertou o peito. Essa dor o fez sentir como se tivesse perdido algumas centenas de milhões. Era tão cruel. Deus, por que você tem que ser tão cruel comigo? Suspiro. Wang Teng soltou um longo suspiro e caminhou até a beira do telhado. Acendeu um cigarro e ficou parado no vento que bagunçava seu cabelo. Sentia-se deprimido e melancólico. Nesse momento, os seguranças o alcançaram. Eles estavam ofegantes.
No momento em que chegaram ao telhado, viram Wong Teng parado na beirada com uma expressão de desespero no rosto. Eles queriam questionar o jovem, mas engoliram com força as palavras que já haviam chegado ao canto de seus lábios. Jovem, se precisar de alguma coisa, podemos conversar direito. Pode descer primeiro? Perguntou um guarda-costas de meia-idade. Ele tentou ao máximo tornar a voz mais suave. Você não entende. Acabei de perder algumas centenas de milhões. Wong Teng suspirou. Sua expressão ficou ainda mais deprimida. Algumas centenas de milhões? Este jovem está se gabando? Não diga nada. Se você o estimular e ele pular, você será responsabilizado. Os seguranças trocaram olhares entre si e completaram uma interação silenciosa. O segurança de meia-idade continuou. Não são apenas algumas centenas de milhões? Você ainda é tão jovem. Você pode ganhar tudo de volta. Talvez você consiga ganhar 1 bilhão ou alguns bilhões no futuro. O que são algumas centenas de milhões então? O homem de meia-idade falava sobre alguns bilhões tão casualmente como se fosse Jack Ma. Wong Teng olhou para ele em choque. Você falou sobre isso tão casualmente que quase pensei que estivesse falando de papel moeda. O segurança de meia-idade riu sem jeito. Esqueça. É minha sorte ganhar e meu destino perder. Wong Teng suspirou novamente. Os seguranças soltaram suspiros de alívio quando viram que ele havia deixado o assunto de lado. No entanto, inesperadamente, no segundo seguinte, Wong Teng pulou para baixo. Adeus a todos. Os seguranças estenderam as mãos e gritaram. Pareciam a cena em que Erkang estava tentando pegar Ziwei. Esses dois personagens são de um melodrama chinês clássico, não tio. Alguns deles até fecharam os olhos. Eles não suportavam olhar, mas a tragédia não aconteceu. O segurança de meia-idade correu quando Wang Teng pulou. Ele era um discípulo marcial em estágio avançado. No entanto, ele não teve a chance de progredir mais, pois já estava na meia-idade. Ele só podia ganhar a vida como chefe dos seguranças. Sua velocidade era mais rápida que a de seus companheiros. Ele correu para a beira do telhado e olhou para baixo. Seus olhos se arregalaram. Ele viu Wong Teng pousando levemente no ar-condicionado do lado de fora do prédio. Ele estava pulando para baixo, nível por nível. Wong Teng viu o segurança de meia-idade colocando a cabeça para fora, então acenou para ele. Agora, era a vez do segurança de meia-idade ficar na beira do telhado e deixar o vento bagunçar seus cabelos. Este jovem não é uma pessoa simples. Wong Teng saiu do prédio comercial com pesar. Foi comprar uma incubadora e depois voltou para a escola. Já era tarde. Todos os alunos tinham ido ao refeitório almoçar. Antes de voltar, enviou uma mensagem para Xu Jie e seus outros amigos no WeChat, dizendo-lhes para guardarem uma porção de comida para ele. Após terminar o almoço, havia 2 horas de intervalo à tarde. Os alunos do terceiro ano estavam em seu período de revisão agora, então a maioria dos alunos descansava apenas por 1 hora. Durante a hora seguinte, eles revisavam e recitavam seus livros didáticos. Enquanto Lin Shuhan revisava, Wang Teng não estava com sono. Na verdade, ele também era diligente, pois havia começado a estudar seu painel de atributos. Iluminação, 83 espírito, 12,1 talento, talento de fogo em estágio iniciante, 10,300 avos. Talento de gelo em estágio iniciante, 12,300 avos, visão espiritual, estágio iniciante 1/10. Força, 41 avos fogo, guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela, sem gelo, guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. Escritura, escritura da chama vermelha, fundação 100 avos, escritura do gelo profundo, fundação 100 avos. Técnicas de batalha. Técnicas básicas de batalha, domínio em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, habilidade com armas, pequena conquista, habilidade com espada Kirin de fogo, fundação 10 avos, punho de gelo fantasma, fundação 8 avos. Conhecimento, assuntos básicos, nota máxima, poder de batalha geral, 182 atributo em branco, 60 sua força de fogo aumentou tremendamente. Estava em 41 pontos agora. Wong Teng podia sentir a força de fogo no núcleo de força de seu corpo tomando forma. O núcleo da força estava situado na base de sua espinha.
Era onde a força estava armazenada, a origem de seu nome. Devido ao aumento em sua velocidade e força de fogo, o poder de batalha geral de Wong Teng aumentou para 182. Isso significava que sua habilidade havia sido aprimorada. Wong Teng havia feito sua pesquisa. Ele sabia que os humanos tinham um método para avaliar o poder de batalha. O poder de batalha de um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela estava entre 100 e 300. De guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela a 9 estrelas, cada classificação poderia ser dividida nas fases primária, intermediária, avançada e de pico. A fase primária estava entre 100 e 180, a fase intermediária estava entre 180 e 230, a fase avançada estava entre 230 e 280 e a fase de pico estava entre 280 e 300. Se o valor do poder de batalha geral do sistema fosse equivalente ao método de avaliação do humano, isso significava que Wong Teng era um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela na fase intermediária. Capítulo 38. Aumentar a matrícula para o exame de artes marciais. Wong Teng olhou para a linha adicional na parte inferior, atributo em branco, 60. Ele tocou o queixo. No momento, ele estava em um dilema. Como ele deveria usar esse atributo em branco? Ele examinou o painel de atributos de cima para baixo. Bem, vamos tentar um por um. Wong Teng começou adicionando alguns atributos em branco para iluminação. Os 83 pontos de iluminação saltaram um pouco e se tornaram 83,1. Proporção 10 para 1. Wong Teng assentiu para si. Ele adicionou alguns atributos em branco para espírito. Da mesma forma, seu atributo espírito aumentou em 0,1. Ele tinha uma proporção de 10 para 1 também. Então, ele adicionou alguns atributos ao seu talento de fogo e gelo. Ambos aumentaram em 1 ponto. Proporção 1 para 1. Quando ele alcançou sua visão espiritual, ele pensou que a proporção seria a mesma. Wong Teng adicionou 1 ponto de atributo em branco, mas a visão espiritual aumentou apenas 0,1. A proporção era 10 para 1. Visão espiritual é um talento mais avançado? Wong Teng não pôde deixar de pensar dessa forma. Ele continuou experimentando. Ele percebeu que a força na parte inferior e todas as escrituras da habilidade da força, bem como as técnicas de batalha, eram todas 1 para 1. No entanto, ele não podia adicionar nenhum atributo em branco ao seu poder de batalha geral. Parece que tenho que aumentar os outros atributos para aumentar meu poder de batalha geral. Wong Teng ponderou. Após a rodada de experimentos, ele havia usado 11 atributos em branco e ficou com 49. Wong Teng contemplou por algum tempo. Ele adicionou 20 pontos à sua força de fogo e usou os 29 pontos restantes na habilidade Espada Mirim de Fogo. Especialização era melhor do que saber um pouco de tudo. Ele tinha um número limitado de atributos em branco, então ele só podia melhorar um atributo o mais rápido possível. Iluminação, 83,1 Espírito, 12,2 Talento, Talento de Fogo em estágio iniciante, 11.300 avos. Talento de Gelo em estágio iniciante, 13.300 avos, Visão Espiritual, estágio iniciante 1,1, 10. Força, 62 100 avos. Fogo, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela, 100 Gelo, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela. Escritura, Escritura da Chama Vermelha, Fundação 2 100 avos, Escritura do Gelo Profundo, Fundação 2 100 avos. Técnicas de Batalha. Técnicas básicas de batalha, domínio em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, perícia com armas, pequena conquista, perícia com espada mirim de fogo, fundação 40 100 avos, punho de gelo fantasma, fundação 9 100 avos. Conhecimento, assuntos básicos, nota máxima, poder de batalha geral, 191 atributo em branco, 0. Ele olhou para as mudanças em seu painel de atributos e assentiu satisfeito. Atributo em branco é uma coisa boa. Espero que haja mais disso. Wong Teng exclamou em seu coração. No entanto, ele também sabia que não seria fácil obter tantos atributos em branco de uma só vez. Aquele corvo gigante era extremamente poderoso. Era por isso que ele havia perdido tantos atributos. Tais incidentes dependiam da sorte. Se aquele misterioso guerreiro marcial não aparecesse, ele estaria morto. Ele não teria a chance de obter os atributos.
Ele não deveria desejar que a boa sorte caísse em seu colo. Wong Teng balançou a cabeça e ajustou sua mentalidade. À tarde. A primeira aula da tarde era com o diretor, Fen Weimin. Ele entrou na sala de aula e disse severamente: alunos, o vestibular é daqui a 2 semanas. Vocês devem usar seu tempo com sabedoria para a revisão. Mas lembrem-se de descansar adequadamente também. Ajustem sua agenda e não fiquem doentes. Quando voltarem para casa, peçam aos seus pais que preparem uma boa comida para vocês. Comam de forma nutritiva. Além disso, o Ministério da Educação acaba de divulgar um comunicado. Eles disseram que há algumas mudanças no exame do curso de artes marciais. Todos os alunos olharam para ele. Wong Teng de repente ficou ainda mais interessado ao ouvir isso. Haveria mudanças no vestibular todos os anos. Ele se perguntou quais seriam essas mudanças este ano. Além disso, estavam relacionadas ao exame do curso de artes marciais. Fen Weimin abriu a boca diante dos olhares ansiosos de todos. Haverá um aumento nas matrículas para o curso de artes marciais este ano. Discípulos marciais de nível intermediário também podem participar do exame do curso de artes marciais agora. Aumento nas matrículas. É verdade? Discípulos marciais de nível intermediário também podem participar? Isso significa que tem uma chance de entrar no curso de artes marciais? Muitos alunos estavam animados, especialmente aqueles que haviam alcançado o nível intermediário. Eles dançavam praticamente de alegria. Os discípulos marciais do nível iniciante, no entanto, estavam desanimados. Havia apenas 5 discípulos marciais do nível avançado na escola secundária Dongai número 1. Mas havia muitos discípulos marciais do nível iniciante e intermediário. Esta foi uma grande notícia boa para os discípulos marciais do nível intermediário. O vestibular foi um ponto de virada na vida. Se eles ingressassem no curso de artes marciais, poderiam desfrutar de mais recursos. Isso lhes daria uma chance maior de se tornarem guerreiros marciais no futuro. No passado, muitas pessoas não conseguiam se tornar discípulos marciais do nível avançado antes de completar 20 anos. Portanto, não conseguiam entrar no curso de artes marciais e não podiam se tornar guerreiros marciais. Este ano, o curso de artes marciais estava aumentando a cota. A chance deles havia finalmente chegado. Como eles poderiam não estar animados? Tudo bem, acalmem-se. Esperem eu terminar de falar. Fen Weimin bateu palmas. Os alunos ficaram em silêncio gradualmente. Eles olharam para Fen Weimin. Fen Weimin disse: se alguém quiser se inscrever para o curso de artes marciais, lembre-se de se registrar comigo em meu escritório ainda esta semana. A reitoria precisa compilar o número e enviá-lo ao Ministério da Educação. Você só receberá sua carteira de identidade para o exame se registrar. Sem essa carteira de identidade, você não poderá fazer o exame do curso de artes marciais. Por favor, lembre-se disso. Ele fez uma pausa por um segundo antes de continuar. No entanto, há uma coisa que você precisa informar claramente aos seus pais. Há uma avaliação de combate real com um certo risco. A internet é bem desenvolvida, então todos vocês provavelmente sabem que existe um risco específico. No entanto, você pode não ter ideia de quão alto será o risco. Deixe-me dizer-lhe então, há uma taxa de mortalidade específica para a avaliação de combate real. Se a taxa de mortalidade não exceder esse valor de referência, as autoridades não tomarão conhecimento disso. Isso significa que, se você morrer, estará morto. Portanto, se você não está confiante, não tenha a ideia de deixar as coisas ao acaso. Prefiro que repita o ano e faça o exame no ano seguinte. Ok, eu já disse tudo. Preparem seus livros didáticos. Estamos começando nossa aula. Fen Weimin deu aos alunos algum tempo para digerirem a notícia após terminar de falar. Como esperado, os alunos abaixo começaram a discutir em voz baixa. Existe uma taxa de mortalidade? Eu sempre pensei que vocês se machucariam no máximo. Já perguntei a um veterano antes. Ele disse que nenhuma morte ocorreu nos últimos 2 anos. Ele estava mentindo para mim? Talvez não. Mesmo que não tenha havido mortes nos últimos 2 anos, e quanto aos anos anteriores? Eu deveria voltar e pesquisar cuidadosamente. Se houver uma taxa de mortalidade, preciso considerá-la cuidadosamente.
Alguns alunos franziram a testa. A felicidade de um momento atrás havia diminuído um pouco. Ah, se eu quiser participar do exame do curso de artes marciais, preciso começar a fazer meu exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de simulados. Faltam apenas 2 semanas. Não há tempo suficiente, gritou alguém de repente. Ah, certo. Eu ainda não comecei a ler o exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de simulados. Como vou fazer o exame? Eles estão dificultando para nós. Por que não nos informaram antes? O assunto mudou de direção. Um momento atrás, eles ainda estavam preocupados com a taxa de mortalidade. Agora, todos estavam perplexos com o exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de simulados. Wong Teng balançou a cabeça. Era apenas um aumento de vagas. Isso não tinha nada a ver com ele. Sua habilidade atual era suficiente para lidar com o vestibular. Hã? Wong Teng virou a cabeça de repente. Ele notou que as emoções de Lin Chuhan pareciam um pouco estranhas. Seus olhos brilhavam, mas havia hesitação e medo em seu rosto. Monitora Lin, você é uma discípula marcial de nível intermediário? Wong Teng pensou em uma possibilidade. Ele não pôde deixar de perguntar: você também está pensando em se inscrever para o curso de artes marciais? Capítulo 39. O caminho das artes marciais não é fácil de trilhar. Lin Chuhan sentiu que Wong Teng a estava menosprezando ao ouvir seu tom. Ela o encarou e disse: não posso? Não. Sempre pensei que você seguiria o caminho acadêmico, respondeu Wong Teng inocentemente. Afinal, esta é a era das artes marciais. Podemos prever que os usos das artes marciais se tornarão cada vez maiores. Sua influência se infiltrará em todos os aspectos da sociedade. A mudança para o vestibular deste ano é um sinal. Portanto, mesmo que eu siga o caminho acadêmico, não quero prescindir das minhas artes marciais. Lin Chuhan analisou objetivamente. Você faz sentido. Wong Teng assentiu. Você deveria estar participando do exame do curso de artes marciais, certo? Lin Chuhan lançou um olhar significativo para Wong Teng. Pelo seu desempenho recente, ela tinha cerca de 90% de certeza de que ele faria o exame de artes marciais, embora não pudesse confirmar. Wong Teng apenas sorriu. Lin Chuhan não investigou mais. No entanto, em seu coração, ela já tinha a resposta. Não é de se admirar que ele não desse muita importância aos estudos. No entanto, o exame de artes marciais também tinha uma parte escrita. O exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de simulados, era leitura obrigatória. Ele tinha confiança suficiente? Ela ainda tinha algumas dúvidas. Mas, assim que se lembrou do exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de simulados, franziu a testa incontrolavelmente. O que você acha que o Ministério da Educação está pensando? Por que eles divulgaram essa notícia no último minuto? Muitos discípulos marciais de nível intermediário não leram o exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de simulados, corretamente. Eles não têm esperança de passar no exame. Como eu saberia? A maneira como essas pessoas poderosas pensam é sempre peculiar. Wong Teng balançou a cabeça. Nesse momento, um jovem na frente deles virou a cabeça de repente e se intrometeu na conversa. Ouvi dizer que está relacionado às políticas da Federação Mundial. Políticas da Federação Mundial? Wong Teng e Lin Chuhan trocaram olhares. Esse envolvimento era um pouco rebuscado. Yang Jian, como você sabe disso? Perguntou Wong Teng ao jovem. Yang Jian queria se apresentar diante de Lin Chuhan, então se virou e explicou com orgulho. Meu tio trabalha no Ministério da Educação. Há um mês, ouvi esta notícia dele. Tenho lido o exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, recentemente. Porra, você tem contatos, riu Wong Teng e o repreendeu. Wang Chenggu também tinha ouvido falar disso, mas achava que, como Wong Teng havia acabado de começar a treinar, não tinha esperança de fazer o exame este ano. Por isso, não contou a Wong Teng. Lin Chuhan sentiu-se um pouco sem palavras e impotente. Essa era a diferença entre um aluno comum e alguém como Yang Jian. Yang Jian recebeu a notícia um mês antes, mas teve que esperar o aviso da escola. Ela recebeu a informação tarde demais.
Não importava a época, a informação era sempre a mais valiosa. Yang Jian não levou isso a sério. Sorriu e disse a Wang Teng: Jovem mestre Wang, você é quem tem mais conexões. Por que está me provocando? Então, olhou para a expressão de Lin Chuhan e adivinhou seus pensamentos. Apressou-se a consolá-la. Monitora, não se preocupe muito. Como as autoridades divulgaram a informação neste momento, devem entender a situação dos alunos. Também ouvi dizer que a dificuldade e os resultados do exame normal serão reduzidos. Pode ser o mais baixo entre todos os anos anteriores. Wang Teng sorriu instantaneamente para Lin Chuhan. Você ouviu? Isso significa que há muita esperança este ano. Não faça mais essa cara. Além disso, com a inteligência da sua melhor aluna, o exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, é moleza para você. Lin Chuhan revirou os olhos para Wang Teng. Ela então respondeu a Yang Jian: Obrigada por me contar isso. De nada. De nada. Mesmo que eu não tivesse contado, você teria ficado sabendo logo. Desde que divulgaram essa política, não poderão mais esconder informações do público. Yang Jian acenou com as mãos. Certo, alunos, os 10 minutos de discussão acabaram. Se continuarem falando, não preciso mais começar minha aula. Fen Weimin bateu no quadro negro. Os alunos imediatamente se endireitaram. A dignidade do professor não deveria ser ofendida. Durante toda a tarde, todos estavam imersos na notícia que o professor lhes deu. Assim que a aula terminou, eles começaram uma grande discussão. Alguns alunos foram dar uma olhada na turma vizinha. Eles também estavam falando sobre isso. Depois da aula, alguns alunos aproveitaram a oportunidade para ligar para suas famílias e pedir aos pais que se informassem. Outros pediram a opinião dos pais. O exame de artes marciais era extremamente importante. Muitos pais faltavam ao trabalho assim que recebiam a ligação do filho e começavam a procurar notícias. Encontravam parentes e usavam todos os contatos que tinham. Quando uma família tinha um filho fazendo o vestibular, ele sempre era o ponto focal da família. As 3 aulas da tarde logo terminaram. Era hora de ir para casa. Wang Teng olhou para Lin Chuhan, que estava arrumando a mochila ao lado dele. Senhorita monitora, posso mandá-la para casa? Não precisa, respondeu Lin Chuhan apressadamente. Ela temia que, se respondesse um pouco tarde, seria puxada à força para dentro do carro dele. Ela continuava pensando que aquele sujeito tinha algum motivo para se aproximar dela. Ele não se conteve como antes. A escolha é sua. Wang Teng não se importou. Levantou-se e se preparou para sair. Mas, ele pensou por um momento e disse: já que você quer fazer o exame de artes marciais, não deve trabalhar meio período nas próximas 2 semanas. O tempo está um pouco curto. Você deve usá-lo com sabedoria e consultar os 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas. Se tiver alguma dificuldade, como seu companheiro de mesa, não se esqueça de me procurar. Wang Teng não lhe deu chance de refutar e saiu da sala de aula diretamente. Em um instante, Lin Chuhan sentiu um calor se espalhando em seu coração. Ela balançou a cabeça e repreendeu. Esse sujeito está me seduzindo de novo. Wang Teng, Xu Jie e Bai Wei se encontraram no portão da escola. Eles já sabiam sobre o aumento da cota de matrículas. Até Bai Wei e Yu Hao, que estavam no 2º ano, sabiam. Bai Wei e Yu Hao estavam animados. Afinal, eles ainda tinham 1 ano. Tornar-se um discípulo marcial de nível intermediário era muito mais fácil do que se tornar um discípulo marcial de nível avançado. Suas chances eram altas. Especialmente para Bai Wei, mesmo que ela nunca tivesse praticado artes marciais antes, não deveria ser um problema para ela se tornar uma discípula marcial de nível intermediário em 1 ano. A família Pai só precisava fornecer a ela mais recursos. Xu Jie estava um pouco desanimada, no entanto. O aumento nas matrículas em cursos de artes marciais era cruel para aqueles que não praticavam artes marciais. Eles sentiam que não tinham chance. Tornar-se um discípulo marcial de nível avançado pode ser um pouco complicado, mas se Xu Jie praticasse diligentemente, ele ainda tinha esperanças de se tornar um discípulo marcial de nível intermediário. Infelizmente, não havia remédio para arrependimento neste mundo.
Oportunidades eram dadas para aqueles que estavam preparados. Ele estava destinado a perder a chance este ano. Wang Teng pensou por um momento. Xu Jie, talvez você possa repetir o ano. Vá para casa e converse com seus pais. Isso mesmo, estávamos persuadindo a repetir um ano também. Yu Hao concordou com Wang Teng. Irmão Wang Teng, você realmente acha que eu deveria repetir um ano? Xu Jie levantou a cabeça. Não é o que eu penso. É o que você quer, respondeu Wang Teng. Eu vou para casa e pergunto aos meus pais primeiro. Xu Jie hesitou por um momento antes de dizer. Wang Teng não respondeu. Afinal, a decisão final era dele. Depois de tudo o que havia vivenciado recentemente, Wang Teng sabia que o caminho das artes marciais não era fácil. Deveria praticar artes marciais? Era certo ou errado praticar artes marciais? Ele se arrependeria no futuro? Ninguém poderia dar a resposta a Xu Jie. Ele teve que trilhar o caminho pessoalmente para saber se era certo ou errado, ou se arrependeria ou não. Capítulo 40. Visão espiritual. Xu Jie e seus amigos estavam um pouco deprimidos devido ao exame de artes marciais. Percebendo a atmosfera, Bai Wei mudou de assunto apressadamente. Você sabia que Zhou Baiyun enviou alguém para investigar o Monte Aoan? Novamente hoje? Oh, o que eles encontraram? Wang Teng perguntou indiferentemente. Isso estava de acordo com suas expectativas. Pessoas inteligentes eram facilmente curiosas. Zhou Baiyun era o tipo de pessoa que se sentia inteligente. Ela não recebeu uma resposta ontem à noite, então definitivamente investigaria novamente. O Yuan disse que encontraram vestígios de uma batalha em um trecho da floresta. Com base na força, pode ser uma luta entre guerreiros marciais, disse Bai Wei. Guerreiros marciais. Xu Jie e Yu Hao ficaram chocados. Havia marcas de queimaduras no local e algumas plantas congeladas também. Elas devem ter sido destruídas pela força. Bai Wei assentiu e disse. Havia guerreiros marciais? Felizmente, o irmão Wang Teng não os encontrou. Senão, ele estaria em perigo, disse Xu Jie. Wang Teng assentiu. Ah, é mesmo, quem é o Yuan? Yu Hao perguntou de repente a Bai Wei, curioso. Ela é uma jovem que conheci ontem na Vila da Montanha. Ela é muito fofoqueira e extremamente bem informada. Ela também é falante, então me enviou uma mensagem no WeChat assim que soube da notícia. Bai Wei não conseguiu conter o riso. O que mais ela disse? Perguntou Wang Teng. Ela também disse que, depois que Zhou Baiyun chegou, os membros do Departamento de Proteção da cidade também chegaram. No entanto, eles não parecem ter descoberto nada. Os dois guerreiros provavelmente foram embora depois da luta, continuou Bai Wei. Wang Teng estava imerso em pensamentos. Parecia que Bai Wei só sabia de algumas notícias superficiais. Ela provavelmente não sabia de nenhum detalhe exato. Eles conversaram por algum tempo antes de se separarem na entrada da escola. O grupo retornou para suas casas. Quando Wang Teng chegou em casa, notou alguns estranhos. Wang Chenggu havia voltado de sua viagem de trabalho e estava conversando com essas pessoas. O Departamento de Proteção da Cidade. Eu não esperava que me encontrassem tão rápido. O coração de Wang Teng disparou, mas sua expressão permaneceu a mesma. Ele entrou na sala de estar e perguntou: Pai, o senhor voltou. Essas pessoas voltaram? Sim. Wang Chenggu assentiu. Então, franziu a testa levemente e respondeu: Eles são do Departamento de Proteção da Cidade. Vieram fazer algumas perguntas. O senhor causou problemas de novo? Wang Teng imediatamente se sentiu injustiçado. Como posso causar problemas? Tenho praticado artes marciais obedientemente e saído com meus amigos ultimamente. Que problemas posso causar? Senhor Wang, não se preocupe. É apenas uma verificação de rotina. Um jovem acenou com a mão e se levantou. Ele perguntou a Wang Teng: O senhor é Wang Teng, certo? Sim, sou o líder da equipe pequena número 3 do Departamento de Proteção da Cidade. Xiao, o jovem se apresentou. Viemos hoje porque queríamos perguntar o que aconteceu ontem à noite no Monte Aoan. Ah, tudo bem. Então você veio por esse motivo. Sem problemas, pergunte também. Vou lhe contar tudo o que sei. Wang Teng fingiu saber de tudo.
Xia Yu fez algumas perguntas, e Wang Teng respondeu com as respostas que havia preparado. Não havia brechas em sua história. Especialmente quando mencionou que não tinha senso de direção, Wang Chenggu riu e acrescentou: não estou preocupado de que você ria dele. Esse pirralho é ruim com direções desde criança. Felizmente, agora temos GPS. Se não, estou realmente preocupado que ele se perca um dia. Tudo bem, obrigado pela sua cooperação. Desculpe pelo inconveniente causado hoje. Como Xia Yu não recebeu nenhuma informação relevante, ele se levantou e foi embora. Depois que os membros do Departamento de Proteção da cidade partiram, Wang Chenggu usou o dedo e fingiu tocar a testa de Wang Teng. Wang Teng riu baixinho. Pai, você cooperou bem. Pare de me provocar. Wang Chenggu se irritou quando não havia mais estranhos. De agora em diante, seja obediente e pare de causar problemas. Wang Teng não explicou o que havia acontecido, então Wang Chenggu apenas o avisou e não investigou mais. Li Xiumei colocou os pratos na mesa e chamou o pai e o filho para jantar. Xia Yu estava sentado em um carro. O funcionário que dirigia o carro perguntou: Irmão Shai, quanta verdade você acha que há nas palavras do jovem? É difícil dizer. Xia Yu franziu a testa. Com base no exame químico do local, os guerreiros marciais que estavam lutando já estão mortos. Deveria haver uma terceira pessoa na cena. Pela declaração de Li Hongsheng, sabemos que Wang Teng não é fraco. Ele provavelmente é um discípulo marcial em estágio avançado agora. Mas é impossível para um discípulo marcial em estágio avançado matar 2 guerreiros marciais. Portanto, não deve ter nada a ver com ele. Ele viu provavelmente a luta e ficou com medo, então não ousou dizer a verdade. O motorista também deu seu palpite. É possível que os 2 guerreiros marciais tenham morrido juntos e ele tenha se beneficiado? Você está lendo romances demais? Se existe uma coisa tão boa, por que não aconteceu comigo? Xia Yu revirou os olhos. Haha, irmão Shai, você não sabe que essa história é popular hoje em dia. É uma sensação boa quando você a lê. O motorista riu. Concentre-se apenas na estrada. Xia Yu riu e o repreendeu. Então, ele não pôde deixar de suspirar. Suspiro. Li Hongsheng e Wang Teng são ambos discípulos marciais em estágio avançado. Há uma chance de que se tornem guerreiros marciais no futuro. A família Li e a família Wang não são famílias comuns. Suas vidas são realmente boas. Além disso, os pertences dos guerreiros marciais desapareceram e seus celulares sumiram. Não sabemos suas identidades. E não temos nem ideia de por onde começar a investigar. Provavelmente vai virar um caso sem solução. Você tem razão. Desde que fomos conectados ao continente Xinguang, está ficando difícil contar as mortes e desaparecimentos de guerreiros marciais, lamentou a equipe. Após o jantar, Wang Teng carregou a mochila com o ovo de volta para seu quarto quando seus pais não estavam olhando. Ele tirou o ovo e o colocou na incubadora. Ligou a incubadora e deixou chocar o ovo lentamente. Então, deitou-se na cama e apoiou a cabeça nas mãos. Ficou atordoado por algum tempo. Então, de repente, pulou da cama e pegou um espelho. Wang Teng olhou para o espelho e ativou sua visão espiritual. Ele viu uma fina camada de película preta cobrindo suas pupilas. É como se eu estivesse usando lentes de contato cosméticas. Hein? Há um ponto de luz vermelha mais fundo nos meus olhos. Meu Deus, por que eles parecem um pouco com olhos de galinha? Wang Teng observou seus olhos cuidadosa e imediatamente se sentiu frustrado. Eles realmente se transformaram em olhos de galinha? Suspiro, eu me pergunto que tipo de talento é a visão espiritual? Com um suspiro, Wang Teng examinou seu quarto. Quando viu o ovo na incubadora, seu olhar parou de repente. Isto é, quando sua visão espiritual foi ativada, o ovo ficou completamente vermelho, como se fosse uma bola de fogo ardente. Força do fogo. Será que o uso da visão espiritual é para me permitir ver a força? Wang Teng teve um pensamento alucinante. Este poderia ser o talento que permitiu ao corvo encontrar a cidade de Dongai. Foi assim que ele conseguiu se fixar nele. Este talento veio do corvo gigante. Comparado a ele, seu talento era uma versão mais fraca. Havia muito espaço para desenvolvê-lo ainda mais. No entanto, este talento não é ruim.
Eu posso ver a força através dos meus olhos, então posso prever o quão fortes ou fracos outros guerreiros marciais são. Wong Teng murmurou para si. Wong Teng estava queimando de entusiasmo. Ele experimentou o talento por um longo tempo até sentir seus olhos doendo e sua cabeça pesando. Ele não teve escolha a não ser desativar sua visão espiritual. Qual é o problema? Estou um pouco tonto. Será que? Wong Teng ficou um pouco surpreso. Ele pescou o painel de atributos e olhou para a seção de estatísticas. Havia um consumo excessivo atrás do atributo. Visão espiritual consome espírito. Parece que não posso usá-lo imprudentemente. Wong Teng descansou um pouco antes que a tontura desaparecesse gradualmente. Só sei que a visão espiritual pode me ajudar a ver a força. Será que ela tem outras habilidades? Wong Teng ponderou por um momento e decidiu que daria mais atenção a isso no futuro. O talento da visão espiritual era muito promissor. Ele precisava se concentrar nisso.